minutos, voltamos na apresentação do nosso Giro Esportivo. Seu Moisés, falando em Invernada, a equipe da Invernada foi o primeiro campeão municipal em 1995, depois em 96 foi a equipe do Paulo Ramos, onde a gente jogava também. Em 96 a Invernada também sagrou-se campeão 2 vezes aqui do município de Grão-Pará. Seu Moisés, os Jogos da Copa do Mundo, um pouquinho também dessa história da Copa do Mundo. Nosso tempo passa tão rápido, né, seu Moisés? Mas certamente em outras oportunidades voltaremos a conversar muito mais sobre a emoção do futebol. Serginho, eu lembro bem de todas as Copas do Mundo que o Brasil foi campeão. A Copa de 1958, eu tinha 16 anos de idade. O Brasil foi campeão ganhando da Suécia por 5-2. Foi um baita do jogo. Em 1962, o Brasil ganhou da Tchecoslováquia, 3-1 para o Brasil. 1970, 4-1 para o Brasil. É aquela partida de futebol que fui ver na televisão e não conseguimos ver. Aí, em 1994, o Brasil ganhou de novo da Itália. O placar foi 3-2. Terminou o tempo normal, prorrogação, empate. E aí a disputa foi nos pênaltis. A nossa sorte e o azar da Itália foi o italiano, que de vez em quando eu brinco com o Baggio e digo que era primo dele, o Roberto Baggio. Isso mesmo. Então o Roberto bateu por cima da trave. Camisa 10 da seleção da Itália. E o Brasil, então, conseguiu mais um título de campeão do mundo. Em 2002, o Brasil jogou contra a Alemanha, ganhou de 2-0. Infelizmente, na última Copa, é um placar meio triste da gente dizer que daí perdeu. Aí foi cruel. Por 7-1. Aí doeu, né, Serginho? Aí foi cruel. Mas os alemães mereceram ganhar o jogo. Mereceram, jogaram muito. Os alemães tinham um grande time também. Jogaram muito, com muita determinação, botaram o Brasil na roda e não tem como escapar, né? Não tem. Em 1930 também, primeira Copa do Mundo, o Brasil perdeu por 2-1 para o Paraguai. Então são coisas do futebol. Seu Moisés, quando você foi prefeito, as quadras de futebol salão aqui no nosso município, eu lembro que em todas as comunidades surgiu as quadras de esporte. No Rio Pequeno, a primeira quadra não era de chão nem de cimento, era a própria quadra de grama, e foi iniciado o futebol de salão. Bem, Serginho, quando assumi a prefeitura em 1983, eu recordo que tinha 2 quadras com piso de cimento, Aiurê e Capivaras Alta. Essas 2, durante a nossa administração, aí nós colocamos a iluminação. E durante o nosso mandato, nós construímos mais 12 quadras, a maioria delas, ou quase a totalidade, com iluminação. E nessas 12, aquela do Rio Pequeno foi uma que foi construída durante o nosso mandato. Nós construímos também, deixamos assim, acredito que 80% pronto, o ginásio de esportes. Quando eu deixei a prefeitura, as arquibancadas estavam prontas, a cancha de bocha estava pronta, a estrutura metálica para a colocação do telhado já tinha sido colocada no lugar, a mão de obra para a colocação do telhado tinha ficado paga, e vários outros materiais, tijolos e tudo mais, que ficou à disposição para ser concluído o ginásio, que depois foi concluído na segunda administração do saudoso Marcos Ghisoni. Exatamente, então daí o município ficou contemplado com as quadras de esporte. Também tinha futebol de campo quase em todas as comunidades. Eu lembro, era lá no Aiurê, na Bela Vista, no Rio Pequeno, na Invernada, lá na Serra Furada, no São Camilo, também na Capivaras do Meio, Capivaras Alta, Rio do Meio, também ali no Rio Arião. Então, hoje diminuiu muito as quadras de esporte e também o futebol de campo. Seu Moisés, falando um pouquinho do Corinthians, você é corintiano, a dona Neuci certamente é flamenguista, ela torce para o time que ganha, porque o Flamengo ganhou do Fluminense domingo,
Estou brincando com a dona Nelci, parabéns para ela, era uma torcedora nata também. Ela respeita certamente o seu Moisés pelo time do Corinthians. O senhor Moisés lembra de algum goleiro do Corinthians que se destacou e os títulos conquistados do Corinthians? Serginho, você falou sobre a família. A minha esposa, quando o Corinthians está jogando, que ela está perto de mim, ela torce para o Corinthians. Quando ganha, né? Quando o Fluminense está jogando, que ela está perto de 3 filhos que são Fluminense, ela torce para o Fluminense. Quando o Evandro está ali em casa, que o Grêmio está jogando, ela torce para o Grêmio. Mas lá no fundo mesmo, ela é palmeirense. Palmeirense. Parabéns também. Palmeiras é um grande time desde a época do Ademir da Guia. E sobre o Corinthians, Serginho, Corinthians, todo mundo sabe que é um dos maiores times do Brasil. É um dos grandes times do Brasil. Corinthians foi fundado em 1910. Em 1914 já foi campeão da Taça Paulista. E falando em goleiro, ele teve vários nomes bons, vários goleiros bons. Por exemplo, o Gilmar, que era corintiano, jogou na Copa do Mundo de 1958 e 62, foi campeão 2 vezes pela Copa do Mundo. Tobias, grande goleiro na década de 70, Ronaldo Giovanelli, na década de 80, o Dida também foi um grande goleiro, Júlio César, e hoje está o Cássio aí para dar mais alguma vitória para o Corinthians. Então, Serginho, o Corinthians é um time que só dá alegria. Quando o Corinthians ganha, os torcedores do Corinthians ficam dando risada. Quando perde, quem dá risada é o time que acabou ganhando dele. Então é um time que só dá alegria, ou para uma torcida ou para outra. O Corinthians é esse estilo, Serginho. O Corinthians diz que é a torcida maior do Brasil e do mundo, mas o Flamengo também, certamente a torcida do Flamengo se colocar aqui um ônibus, enche um ônibus. Certamente do Corinthians também, mas assim, o Flamengo e o Corinthians é uma das 2 torcidas maiores do Brasil e quem sabe mundial. Nós temos no Brasil grandes times, o Santos, o Palmeiras, o Vasco, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio Internacional. O Brasil tem bons times. Seu Moisés, alguns fatos engraçados do futebol para nós ir concluindo o nosso programa de hoje. Então, queremos já agradecer, mas deixamos ainda aberto alguns fatos engraçados do futebol e também a história do Grêmio e do Internacional. Serginho, uma das histórias de 60 anos atrás, mais ou menos, aconteceu com uma senhora, eu costumo dizer nona, mas não era minha avó, não era minha nona, mas tratava de uma senhora bem velhinha. Ela nunca tinha visto uma partida de futebol. E alguém da família levou ela no campo, no estádio de futebol, num dia de partida. Mas ela não entendia nada, absolutamente nada de futebol. Daí ela começou a olhar, um chutando para uma lateral, o outro para outra, um para frente, outro para trás, outro para o alto. E ela disse para a pessoa que estava sentada do lado: mas são uma tropa de bobo, né? Todo mundo correndo atrás de uma bola só. Por que não se compra uma de cada um? Então, infelizmente, ela não entendia nada, é o fato verdadeiro. Certo. Não foi lá na invernada, não foi com o pessoal da invernada, mas aconteceu. E com relação ao Grêmio e ao Internacional, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Ela faz parte até do livro que eu escrevi. Certo. O Prefeito e o Par de Chinelo. O Prefeito e o Par de Chinelo. Em 1983, quando nós assumimos a prefeitura tinha um carro já bastante usado, sem condições de fazer viagens longas. Aí houve o Congresso Nacional de Prefeitos em Gramado, no Rio Grande do Sul. Aí eu liguei para o saudoso Aloysio Williman para arrumar uma carona com ele. Certo. E, a princípio, daqui estava para ir eu e o Dedé. Depois o Dedé teve outros compromissos, não pôde ir.
eu convidei o Norto em cima da hora. O Norto era vereador e presidente da Câmara de Vereadores, e combinamos para participar desse congresso. E eu combinei com o ex-prefeito falecido Aloysio Williman, de Rio Fortuna, para a gente sair de Braço do Norte 2h da tarde. Aí, quando foi o meio-dia, ele ligou para mim e disse: Moisés, resolvi viajar mais cedo, estou saindo de casa, não era bem meio-dia ainda. Aí, espero na rodoviária em Braço Norte. Como ele tinha resolvido viajar mais cedo, eu disse para minha esposa, ela já tinha feito a mala, coloca dentro da mala um par de chinelo. Porque quando a gente... Tudo ali para mim viajar. Quando a gente vai tomar banho, era na época do verão, tudo mais, depois das reuniões, dos congressos lá, tem um chinelo de dedo para colocar nos pés. Nós chegamos lá umas 5h da tarde, mais ou menos, e no hotel onde nós se hospedamos, nós acertamos ali a estadia, e tinha ali umas 15, 20 pessoas ali que estavam chegando também para se hospedar ali, para participar desse Congresso Nacional. Aí eu cheguei lá, eu disse para o Norto, eu vou pegar o chuveiro, está muito quente. Entrei lá nas dependências do chuveiro, tomei um banho, me enxuguei, saí do molhado, tirei o par de chinelo de dentro da mala que a minha mulher tinha colocado, joguei o par de chinelo no chão, sem olhar para o chinelo, e toquei o pezão ali dentro e saí lá para o lado da recepção. Quando eu chego na recepção, o Norto disse o seguinte: ô prefeito, hein? Vim lá de Santa Catarina para me envergonhar aqui no Rio Grande? Daí eu disse: o que aconteceu, Norto? Arrepala para os teus pés. Aí eu olhei, um chinelo vermelho e um azul. Aí eu disse para o Norto, quando a gente sai de casa, a gente tem que ser bastante inteligente, principalmente quando vai para outro estado. E eu trouxe os 2 chinelos aqui, porque aqui tem 2 times famosos, o Grêmio Internacional, e eu estou torcendo para os 2. É o clássico. Aí foi uma risada só do pessoal que estava ali.